Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o mercado de trabalho. Vamos entender como inserir um profissional dentro de uma empresa através do processo de recrutamento e também através do processo de seleção de pessoas. Mas nessa aula de hoje nós vamos falar especificadamente do recrutamento interno e do recrutamento externo. E aí, as empresas vão pensar, o que é necessário hoje, quais são os pré-requisitos que um profissional precisa ter hoje para ter um diferencial? Então, o que as empresas buscam hoje de um profissional? Hoje a empresa ela busca um profissional proativo, aquele profissional que tem maior autonomia, assume responsabilidade, aceita desafios e assume risco. Diferentemente daquele profissional que anteriormente era um profissional inerte, passivo. Então hoje as empresas, ele quer um profissional multitarefa, multifuncional. Então quanto mais habilidades, quanto mais conhecimento, quanto mais experiência, quanto mais qualificações esse profissional tiver, mais chance ele tem de adentrar nessa empresa e também de permanecer prestando serviço nessa organização. Além de ter um bom conhecimento técnico, esse profissional precisa também ter um bom networking. O que é esse networking? É o relacionamento interpessoal que ele tem com os profissionais ali dentro da empresa. O relacionamento que ele tem com os seus subordinados, o relacionamento que ele tem com os seus superiores, até mesmo nas antigas empresas na qual ele prestou serviço. Então, o profissional ele precisa ter bons contatos com aquelas pessoas que podem, facilitar o seu progresso dentro da empresa ou também em outras organizações. Além de ter um bom conhecimento técnico, o profissional precisa também ter inteligência emocional. Então hoje se fala muito em vai se destacar, vai permanecer dentro do ambiente de trabalho aquele profissional que tem inteligência emocional. Então qual a resposta que você dá mediante situações de pressão? É uma resposta positiva? Você tem o autocontrole, você tem o equilíbrio em cima das suas emoções? Então não basta apenas ter o QI, o coeficiente questão da inteligência. Eu preciso também ter o que é o coeficiente emocional também bem destacado. Eu preciso saber lidar com as emoções. Então, aquele que consegue dar resposta positiva em situações de pressões, consequentemente, ele vai ter um maior destaque dentro do mercado de trabalho. Além disso, ele precisa saber liderar, ter espírito de liderança, saber trabalhar em equipe e também ser um agregador de valor. Então, o mercado de trabalho ele está altamente competitivo e vai permanecer naquela empresa ou vai continuar executando aquela função, aquela atividade, aquele profissional que, consequentemente, traz mais resultados, aquele profissional que é um agregador de valor, que traz mais resultados positivos para aquela empresa e para aquela organização. Então, já foi-se a época em que considerado um bom profissional era aquele que mantinha o seu histórico empregatício estável, com anos de trabalho numa mesma organização, com conhecimentos profundos sobre a sua área de atuação. Então, hoje o profissional ele precisa ser multitarefa, ele precisa ser multifuncional. Ele tem que estar aí constantemente buscando novas tecnologias, novos conhecimentos, habilitando com novas competências para ele poder ter o seu destaque, o seu diferencial. Então, o profissional ele tem que se perguntar constantemente, qual o grau de qualificação que eu possuo hoje? Pois somente desta forma ele consegue fazer uma autoavaliação pessoal e profissional, caso sua intenção seja alcançar sucesso e realização ao longo da sua vida. Então, pensava-se muito que a carreira era a responsabilidade da empresa. Mas hoje o profissional ele também ele deve ter uma participação mais ativa nessa sua progressão, no seu desenvolvimento pessoal. Então, o que eu preciso fazer para melhorar meus níveis de competências, para melhorar as minhas habilidades e as minhas atitudes, para que eu possa ter atitudes mais positivas dentro do ambiente de trabalho. Então, o mercado de trabalho nada mais é que a relação que é estabelecida entre aqueles que procuram, que é a demanda, e aqueles que ofertam a vagas, que no caso é a empresa. O mercado de trabalho pode estar em duas situações, ou numa situação de oferta ou numa situação de procura. Atualmente, o mercado de trabalho está numa situação de
procura. O que acontece? Existe mais pessoas capacitadas, habilitadas procurando um emprego do que oportunidade de vagas. Então, o que acontece nesse cenário? Uma escassez de oportunidades de emprego. Então, quando o mercado de trabalho está numa situação de procura, quais são as consequências, quais são os impactos desse mercado de trabalho numa situação de procura para a organização? Quem tem o maior poder de barganha aí? A empresa ou o colaborador? Nesse cenário, a empresa ela tem o maior poder de barganha. Então, como a oferta é muito grande de profissionais, ela vai poder filtrar, né? Ela vai fazer um processo de recrutamento, um processo de seleção mais criterioso, mais rigoroso para atrair o quê? Aquele perfil que tem o maior nível de competência para poder atuar naquela função que está sendo disponibilizada para a empresa. Então, é muito confortável para a organização. Então, quando eu estou nesse cenário, eu empresário, eu não preciso fazer muitos investimentos em recrutamento devido à demanda, né? Os colaboradores, as pessoas que estão em busca dessa vaga, elas vão diretamente na empresa. Eu não preciso estar fazendo anúncio em jornais, eu não preciso estar anunciando em rádio nem na televisão, porque o colaborador ele vai ser atraído a fazer parte desse processo de recrutamento e seleção. Por conta disso, por ter uma oferta muito grande de pessoas procurando essa vaga, então os critérios de seleção serão cada vez mais criteriosos e rigorosos. Então só vai se destacar, só vai ocupar aquela vaga aquele profissional que tem o seu diferencial competitivo. Por conta disso, eu também vou fazer poucos investimentos em treinamento. Por quê? As pessoas elas já vão vir treinadas, capacitadas por outras empresas ou até mesmo por conta própria. Então, o indivíduo já vai vir com um currículo fechado, né, com um nível de conhecimento superior aí. Então, eu não vou ter que investir em treinamento, em desenvolvimento, porque ele já vai vir treinado pelo mercado. As ofertas salariais poderão ser mais baixas, é o que está acontecendo. Algumas empresas estão passando aí por um processo de reengenharia, o sistema também de downsizing, o quê? Um enxugamento de cargos, funções e tarefas dentro das suas empresas. Consequentemente, elas estão reduzindo o nível do salário. Apesar de sabermos que o salário, de acordo com a CLT, ele é irredutível. Mas quando acontece o seguinte, há uma mudança de cargos em funções, ou então o profissional ele é demitido, quando eu contrato outro profissional, o que eu faço? Eu diminuo a faixa salarial. E aí a empresa, né, consequentemente, obtém mais resultados e enxuga a sua folha de pagamento. Então, o colaborador ele vai acabar sendo atraído, se submetendo a esses baixos salários, a baixos benefícios, porque ele está sem alternativa. Ou ele fica nessa empresa, né, ou ele poderá ficar desempregado. Quando o mercado de trabalho está numa situação de oferta, quando existe mais pessoas procurando do que vagas sendo disponibilizadas, ali eu vou dar ênfase a que estilo de recrutamento? O recrutamento externo. É o momento que a empresa tem para atrair, né, despertar o interesse do mercado externo, de recursos humanos externos, e fazer parte desse processo de recrutamento e de seleção. Agora, o mercado de trabalho também pode estar numa situação de oferta. Quando o mercado de trabalho está numa situação de oferta, existe o quê? Uma abundância de oportunidades de emprego. É o caso que aconteceu há 10 anos atrás, no caso da Vale. A Vale, aqui no Maranhão, ela precisava de muitos engenheiros mecânicos, muitos engenheiros elétricos. E aqui ainda não existia cursos, né, técnicos, cursos superiores dessas disciplinas. E aí, o que a Vale fazia no seu processo de recrutamento? Ela ia para outros estados, atraía pessoas de São Paulo, Espírito Santo, pessoal de Curitiba, Fortaleza, para fazer parte da sua empresa. Por quê? Ela tinha ali vagas sendo disponibilizadas, mas a demanda, né, a procura por essas vagas era pouca porque existia poucas pessoas capacitadas e habilitadas para ocupar aquela vaga. Então, por conta disso, quais as consequências que esse modelo, né, de mercado de trabalho, numa situação de oferta, traz para as políticas da gestão de pessoas? Eu vou ter que investir mais em recrutamento para atrair os candidatos. Então, eu vou ter que passar mais tempo divulgando, anunciando,
vou ter que utilizar outros veículos de comunicação, rádio, televisão, para atrair as pessoas para fazer parte desse processo de recrutamento e seleção. Por conta disso, os critérios de seleção serão menos rigorosos. Então, eu tenho poucas pessoas, então eu não vou poder fazer a seleção mais rigorosa, mais criteriosa. Eu vou acabar atraindo um profissional que não está totalmente qualificado. Por conta disso, eu vou ter que investir mais em treinamento e em desenvolvimento de pessoas dentro da minha empresa. E para tornar mais atrativo esse processo de recrutamento, eu vou ter que oferecer o quê? Mais salário, mais estimulantes, mais benefícios também. Além de atrair, também para reter aqueles talentos que estão ali fazendo parte da sua empresa. Porque senão, eles vão sentir interesse de ser atraídos a fazerem parte de outras organizações. Então, nessa situação, é mais confortável para quem? Para o colaborador e nem tanto para a empresa, que ela vai ter que investir mais em qualidade de vida, ela vai ter que investir mais salários, mais benefícios para atrair e reter aqueles que estão ali fazendo parte da sua organização. Então, que estilo de recrutamento eu vou utilizar nesse momento? Então, esse é o momento que a empresa tem para utilizar, dar ênfase ao recrutamento interno. Né? O que é esse recrutamento interno? É quando a empresa oportuniza vagas para o mercado de recursos humanos interno da sua empresa. Ali é o momento que ela tem para valorizar e reconhecer o prata da casa. Então, o mercado de trabalho, ele pode estar ou numa situação de oferta, quando existe uma abundância de oportunidades de emprego. Então, isso é muito favorável para o colaborador, nem tanto para a organização. Ou o mercado de trabalho pode estar numa situação de procura, quando existe mais o quê? Menos vagas e mais pessoas procurando, que é o caso atual. Então, hoje, existe mais pessoas procurando do que vagas sendo disponibilizadas. Então, isso é uma situação muito confortável para o empresário e um pouco desfavorável para os colaboradores. E também ele pode estar numa situação de equilíbrio, onde a oferta e a demanda se mantêm em equilíbrio. Mas, atualmente, hoje o mercado ele se encontra mais numa situação de procura do que numa situação de oferta. Então, numa situação dessa, o colaborador e aqueles que estão em busca de uma vaga, eles precisam ter o seu destaque, eles precisam focar muito na sua diferenciação. Então, quanto mais valores, quanto mais atributos vocês ofertarem, mais chance, né, esse profissional vai ter de ser selecionado para fazer parte dessa organização. E aí, né? Como é que inicia esse processo de colocação de pessoas dentro de uma empresa? Nós vamos falar hoje desses processos que fazem a adesão desse profissional dentro do seu ambiente de trabalho. Então, inicia-se do planejamento pessoal e finaliza com essa integração desse profissional. Então, olha o seguinte. Então, a primeira fase da colocação de pessoal é o planejamento de pessoas. Então, o que esse planejamento de pessoas vai ficar responsável? Ele fica responsável por desenvolver as seguintes tarefas. Fazer o quê? O levantamento das necessidades de contratação ou não de profissionais para fazer parte daquela empresa. Imagina o seguinte, aquela empresa ela está passando por um momento de crescimento, né, de maturidade, então ela vai precisar contratar mais profissionais. Então, ali no planejamento de pessoas, eu faço o levantamento das necessidades. Né? Eu preciso de profissionais para atuar nessa nova função, nesse novo cargo que vai ser disponibilizado, porque as pessoas vão ser remanejadas internamente, vão ser promovidas ou então vão ser transferidas. Então, esse planejamento pessoal ele precisa ser feito de maneira contínua, né? E não só no caráter emergencial. Então, o levantamento de necessidade, primeira etapa aqui, o departamento pessoal ele faz o quê? A requisição de pessoas, né? Um documento, né? Que nessa requisição ele vai identificar a motivação, né? Que levou a essa contratação. É o aumento do quadro de funcionários, ou então a transferência de pessoas para outra função, ou então o indivíduo ele foi desligado, né? Ele foi dispensado, né?
ou então alguém entrou um processo de licença maternidade, ou então auxílio doença. Então esse planejamento pessoal, ele vai fazer o levantamento e vai ter ali de antemão as possíveis pessoas que poderão, né, ser remanejadas internamente dentro da empresa. Então a requisição de pessoas é uma documentação que o departamento pessoal repassa, né, para os profissionais que vão fazer o processo de recrutamento e seleção. Então isso vai depender, claro, dessa empresa. Tem um departamento pessoal, tem os gestores de linha. Então cada organização vai ter uma política interna para atrair, né, e recrutar e selecionar aqueles profissionais que vão fazer parte dessa organização. Então eu faço um levantamento de pessoas através do planejamento de pessoal. Feito isso, né, eu vou partir para o recrutamento pessoal. Então antes de eu partir para o recrutamento de pessoas, lá no processo de planejamento de pessoas, eu preciso fazer 2 subprocessos. Eu preciso ter de antemão a análise e descrição de cargo. O que é essa análise e descrição de cargo? A análise de cargo, ela vai definir o quê? Os pré-requisitos que esse indivíduo precisa ter para ocupar aquela função. Pré-requisitos esses físicos, mentais, condições de trabalho e também as responsabilidades. Primeiro, pré-requisitos físicos. Aqui envolve o quê? A capacidade motora, a estatura, a força física, a aparência, se bem que a aparência hoje não precisa ser tão avaliado assim, mas a tua estatura, a tua força física, tem funções que têm determinadas especificidades. Tem função que vai exigir mais força e tem função que vai exigir menor força. Por exemplo, um piloto. Um piloto ele precisa ter uma característica física que é uma boa concentração visual. Então, se ele não tiver 100% ali da visão, ele não está apto para poder atuar naquela atividade. Além do esforço físico, eu preciso também avaliar o esforço intelectual. Aqui envolve o que? As qualificações, as experiências, o conhecimento, as habilidades que esse profissional possui. Além das esforço físico, de avaliar também o esforço mental, eu preciso também envolver as condições de trabalho. Então, o que é aquela função? Envolve que condições? Né? Qual o ambiente que aquele profissional vai estar inserido? Aquele ambiente envolve um ambiente salubre, que está relacionado à periculosidade? Que tipos de profissionais precisam ter para poder atuar dentro daquela função? Então, tudo isso tem que estar esmiuçado, discriminado lá no processo de análise de cargo. Além disso, eu preciso também definir as responsabilidades. Então, quais são as responsabilidades que esse profissional vai ter com pessoas, com matéria-prima, com recursos financeiros? Então, um conjunto de fatores, de pré-requisitos que vão ser avaliados lá no processo de análise de cargo. Além de analisar o cargo, preciso também ter de antemão a descrição do meu cargo. O que é essa descrição do cargo? É descrever sumariamente as atividades que serão desempenhadas por esse profissional. O que ele vai fazer, como ele vai fazer, por que ele vai fazer e como é que ele vai desenvolver essa função e essa atividade. Então, o planejamento de pessoal, ele vai fazer o levantamento das necessidades e também vai definir os pré-requisitos que esse indivíduo precisa ter para poder ocupar aquele cargo, aquela função que vai ser disponibilizada através do processo de recrutamento. Então, feito isso, eu passo para a segunda etapa, que é o recrutamento de pessoas. Então, o caráter recrutar, ele tem um caráter o quê? Comunicativo. Então, ele vai convidar, ele vai despertar o interesse, ele vai chamar a atenção das pessoas em fazerem parte de um processo de seleção. Então, o recrutamento ele fica responsável de suprir a necessidade de matéria-prima lá do processo de seleção. Então, o recrutamento ele pode ser feito de 3 formas. Ou o recrutamento interno, que ali é o momento que a empresa tem para reconhecer, valorizar o mercado de recursos humanos interno da sua empresa. Então, ela oferece vagas para o recursos humanos interno da sua organização. Ou ela pode fazer o externo. Ali ela vai disponibilizar vagas para atrair pessoas externas da sua empresa.
né? Atrair pessoas para fazerem parte do processo de seleção. Ou ela pode fazer o misto, começar com recrutamento interno e finalizar com recrutamento externo. Depois de ter sido chamado a atenção, de ter sido recrutado, vem um processo de seleção de pessoas. Lá no processo de seleção, é um momento de escolha, de filtragem. Infelizmente, nem todos aqueles que foram atraídos no recrutamento vão ter a oportunidade de ocupar aquela vaga. Então, nós vamos fazer o quê? Uma escolha, uma decisão. Nós vamos comparar com as exigências do cargo com os pré-requisitos, né? Com as características desse profissional, o perfil desse profissional. Se esse perfil desse profissional estiver adequado com os pré-requisitos, as exigências desse cargo, ele ocupa a função. Se ele não tiver os pré-requisitos, ele é descartado, né? Podendo ser aproveitado em outros processos de recrutamento e seleção. Depois de ter sido selecionado, nós vamos fazer o quê? Nós vamos integrar, nós vamos socializar esse profissional diante das suas novas funções, diante das suas novas tarefas, né? É um momento de socialização, de ambientalizar esse profissional diante do seu novo cargo, diante da sua nova função. Então, a segunda etapa aí, o recrutamento pessoal. Então, o que é o recrutamento pessoal? É um conjunto de técnicas e procedimentos para atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. Então, é uma atividade que deve ser feita de forma permanente, intensificada quando existem vagas, e é o momento de oferecer a oportunidade de emprego para o mercado de recursos humanos interno ou para o mercado de recursos humanos externo. Então, de maneira bem simples, o recrutamento ele faz o quê? Ele supre a necessidade de matéria-prima do processo de seleção. Então, ele atrai, né, pessoas para fazer parte do processo de seleção. Então, o recrutamento ele funciona como um processo de comunicação. A organização ela divulga e oferece oportunidade de trabalho ao mercado de recursos humanos, né, interno ou externo. Então, além de comunicar, eu também tenho que atrair. Então, quando vocês forem fazer um anúncio de uma vaga, esse anúncio ele tem que ser o mais objetivo e mais atrativo possível, para que faça com que aquele profissional sinta a iniciativa de levar o currículo até a empresa ou então enviar esse currículo para essa organização, para que ele possa, sim, fazer parte, né, desse processo de seleção. Então, o recrutamento pessoal, a primeira etapa aí, envolve aí o planejamento. O planejamento pessoal é feita uma análise interna, né, levantamento da necessidade da organização, envolve aí nesse requisição de pessoas, como eu falei anteriormente, é feita um levantamento do quadro de funcionários que vão ser necessários, ou seja, eu vou colocar ali a quantidade necessária de contratação, quais são os pré-requisitos e também qual foi a motivação que gerou, né, essa oportunidade dessa vaga. E aí eu vou também avaliar externamente, fazer uma pesquisa externa, ver o que o mercado de recursos humanos me oferece e assim eu vou decidir qual a melhor fonte de recrutamento que eu vou aplicar. Se ali é o momento que eu vou dar ênfase ao recrutamento interno ou se é o momento de dar ênfase ao recrutamento externo. Então vai depender da situação que o mercado de trabalho se encontra, né? Se ele está numa situação de oferta ou se ele está numa situação de procura. Então, como é que inicia esse recrutamento? Primeiro, vem uma ordem de serviço, que é, como eu falei para vocês, através da requisição de pessoal. Essa requisição de pessoal divulga os requisitos da vaga existente através de anúncio, que pode ser feito internamente ou externamente, através de jornais, revistas, televisão, outdoor, ou eu posso ir num congresso, num seminário, ou eu também posso ser um caça-talentos, ir em busca ali de pessoas, que é o que acontece dentro do futebol. Existe aí os caça-talentos que vão ali em busca de um profissional para fazer parte do processo de seleção. Então, busca candidatos com perfil desejado, depende do setor que possui a vaga e varia conforme cada organização. Então, cada empresa ela vai priorizar, né, qual estilo de recrutamento ela vai utilizar. O recrutamento interno
é o primeiro método, né? É realizado com os funcionários, é o momento que a empresa tem para reconhecer e valorizar o prata da casa. O preenchimento dessas vagas acontece por meio das seguintes movimentações, né? O remanejamento interno pode acontecer através de uma movimentação vertical, que acontece o quê? Através da promoção. O que é essa promoção? O indivíduo, ele muda de cargo, né? Ele foi promovido, ele ascendeu hierarquicamente dentro da estrutura organizacional. Além de subir o seu salário, ele também assume mais responsabilidades. Então, assume mais tarefas, consequentemente, mais responsabilidades. Então, houve ali uma ascensão salarial, uma ascensão de responsabilidade e de funções e tarefas. Então, ele vai ter mais pessoas para poder, né, controlar, orientar, direcionar ali, que são seus subordinados. E existe também outra mudança, que essa mudança acontece de maneira horizontal, que é a transferência. Eu acredito que esse profissional ele possa atuar de maneira mais efetiva executando essa outra função, executando esse outro cargo. Eu acredito que ele possa desenvolver melhor lá no setor financeiro. Então, eu retiro ele de um setor, por exemplo, o setor de marketing, e coloco ele no setor financeiro, porque eu acredito que as competências dele estejam mais adequadas a essa nova função, essa nova realidade, né? Esse novo cargo. Então, acontece ali uma mudança horizontal, uma transferência. Ou pode também acontecer uma mudança diagonal, que é, além de ser transferido, você foi promovido. Então, eu tirei lá você do setor de marketing, levei você para o setor financeiro, mas você subiu um cargo maior, né? Você assumiu mais responsabilidades, você ascendeu hierarquicamente dentro do organograma daquela organização. Então, houve uma ascensão salarial, houve uma ascensão de responsabilidade e também houve uma mudança de cargos e funções. Então, você pode ser remanejado internamente através dessas 3 movimentações. Movimentação vertical, que é a promoção, a movimentação horizontal, que é a transferência, e também a movimentação diagonal, que é a transferência com promoção. Então, a vantagem que esse recrutamento interno traz para a organização, ele aproveita os investimentos que a empresa fez em treinamento. Então, aquela empresa que investe em desenvolvimento de pessoas, em treinamento, então aquele profissional que foi habilitado, capacitado, ele poderá, né, ocupar um novo cargo, subir, né, ser promovido a executar um cargo de liderança, um cargo de confiança ali dentro da empresa. Desenvolve a competição sadia entre os funcionários, gera motivação. Então, imagine você, uma empresa que se preocupa, que tem plano de cargos e carreira. Então, consequentemente, aquele profissional vai querer trazer mais resultados, vai desempenhar melhor suas funções, porque ele está consciente que ele está sendo avaliado e poderá ser aproveitado internamente ali dentro da empresa. É mais rápido, né? Envolve menor tempo de ambientação, porque aquele profissional ele já está habilitado com os hábitos, costumes, com a cultura daquela empresa. Então, o processo de ambientação e integração vai ser diminuído, vai ser reduzido. E há uma valorização do autodesenvolvimento. Então, a empresa que promove, que reconhece, que valoriza, consequentemente, aquele profissional ele vai se sentir mais motivado a desempenhar melhor suas funções, suas atividades, porque ele sabe que poderá ser reconhecido e valorizado dentro da empresa. E aí, para a gente finalizar, o recrutamento externo, que esse aqui é o momento que a empresa oportuniza vagas para o mercado de recursos humanos externos. Então, era através de cartazes, né, anúncios na portaria, através de realização de congressos, seminários. Ali eu disponibilizo uma vaga, né, para atrair pessoas para fazer parte do processo de seleção. Eu posso anunciar em jornais, em revistas, eu posso disponibilizar essa vaga para agências de emprego, que no caso aqui pode ser agências de estágio, né? Ou seja, aquelas empresas que ficam responsáveis de fazer a intermediação entre colaborador e empresa. Eu posso disponibilizar essas vagas também através de viagens. Eu vou para outros estados, que foi o caso que eu iniciei a Vale anteriormente, ela ia para outros estados,
atrair pessoas para fazer parte do processo de seleção. Então, ela fazia o recrutamento externo em Fortaleza, em São Paulo, em Espírito Santo, né, para atrair pessoas para fazer parte do recrutamento, né, e da seleção. As vantagens do recrutamento externo. As vantagens que ele acaba atraindo o quê? Sangue novo, experiências novas, pessoas que já foram treinadas, capacitadas por outras organizações, pessoas com ideias diferenciadas, revolucionárias, uma visão empreendedora, poderá, né, trazer essa cultura, essas visões para fazer parte, né, da cultura dessa empresa. Renova e enriquece o RH da organização. Então, aproveita candidatos preparados por outras empresas ou por eles próprios. Então, o recrutamento externo tem essas vantagens, né? Tem essas valias porque ele acaba atraindo profissionais com conhecimento que ele adquiriu em outras organizações, até mesmo participando de alguns congressos ou até mesmo cursos de capacitação, qualificação, graduação, que isso pode ser utilizado ali para aprimorar a performance e desempenho das atividades dentro da organização. Em contrapartida, esse recrutamento externo ele traz algumas desvantagens. Por quê? Ele é menos seguro do que o recrutamento interno. Porque eu atraio ali candidatos desconhecidos, diferentemente do recrutamento interno. Então, por eu atrair pessoas desconhecidas, isso pode gerar, né, um momento de adaptação mais lento, até aquele profissional se adaptar aos hábitos, à cultura daquela organização. Então, vai gerar mais gastos, né, para aquela empresa fazer um processo de integração e de socialização desse profissional. Pode gerar frustração para os funcionários, sentimento de deslealdade para alguns da casa. Então, imagine uma empresa que ela prioriza somente recrutamento externo e aqueles que ali fazem parte da organização, eles não vão ter oportunidade, então pode gerar uma certa frustração, uma desmotivação daqueles que ali estão fazendo parte da organização. Afeta a política salarial da empresa e é mais custoso, oneroso, demorado e inseguro que o recrutamento interno. Então é mais lento, é mais demorado e é mais custoso do que o recrutamento interno. Então a gente finalizando nessa aula de hoje, o que a empresa ela deve utilizar como métodos e técnicas de recrutamento? Na realidade, ela deve utilizar esse recrutamento misto. Ela deve iniciar, né, ou então por recrutamento interno e depois passar por recrutamento externo ou vice-versa, né, dando oportunidades aí para o mercado de recursos humanos interno e também dando oportunidade para o mercado de recursos humanos externos. Então, hoje, o processo de recrutamento ele tornou-se um papel fundamental dentro das empresas, porque é ali que você dá a adesão dessas pessoas ao ambiente de trabalho. Então, a empresa ela precisa atrair o quê? Um profissional que tem um perfil que vai ser um agregador de valor para a organização. Então, nossa aula de hoje é finalizada. Espero que vocês tenham compreendido os processos de recrutamento interno e externo e como tudo isso inicia ali dentro da organização. Até a próxima aula.